Você é tudo que eu pedi para Deus. Meus olhos se viram no céu. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus continua abençoando cada um de vocês, meus amados. Que bom poder estarmos aqui para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Hoje a chuva atrapalhou um pouco, nós tivemos alguns imprevistos, mas nada que nos empate de louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu sou o pastor Eliomar Paixão, pastor da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Quero que você seja muito bem-vindo ao nosso culto neste momento. Você que está acompanhando pelo YouTube, obrigado por fazer parte do nosso canal. Você que está agora no Instagram, Deus continue abençoando você, tá? Hoje a gente não pôde fazer a transmissão pelo Facebook, mas no próximo sábado dará tudo certo. Eu queria começar glorificando a Deus com a música que marcou a minha conversão. Venha comigo e louvemos juntos. Te agradeço. Ao Senhor nosso Deus, eu gostaria de te convidar a orar ao Senhor neste momento. Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor realmente se entregou na cruz, no Calvário, para nos salvar. Obrigado por esta noite fria, de chuva que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque mesmo não podendo estarmos na igreja, ali no templo, nós podemos estar, ó Deus, através das redes sociais, bendizendo o Teu nome, levando a Tua palavra, falando da Tua graça, do Teu amor e das Tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, por cada um desses amigos e irmãos que tem estado, Senhor, em casa aí do outro lado, mas estamos juntos, conectados no Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas e porque em meio a tudo isso, o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te louvar, queremos agradecer ao Senhor por tudo e ainda até pelo que o Senhor vai fazer, ainda pelo que o Senhor vai prover, nós já queremos ser gratos ao Senhor. Em nome do Teu Filho amado, eu te agradeço, Pai. Amém. Bem, eu já quero começar o culto de hoje também mandando um grande abraço para algumas pessoas que têm muito contribuído aqui com os nossos cultos. Vou falar dos que estão mais longe, que têm mandado mensagem.
Quero mandar um abraço para a tia Lúcia em Salvador, toda a minha parentela que tem acompanhado os cultos lá. Um abraço, tia Lúcia, Deus continue te abençoando. Como é bom, como eu fico feliz em poder ouvir aquelas palavras que eu ouvi da senhora ontem. Muito obrigado. Obrigado, Painho, tio Zé, todos vocês que estão aí em Salvador, viu? Deus continue abençoando vocês. Estamos distantes fisicamente, mas próximos espiritualmente falando. Obrigado a todos os nossos irmãos aí da igreja no Japão, junto com o Djalma, que tem acompanhado nossos cultos também. Estou muito feliz em saber disso de vocês. Aí agora são exatamente 7h10 da manhã. Talvez, não sei se vocês estão assistindo aí agora, mas que Deus continue abençoando vocês. Onde quer que vocês estejam, continue nos seguindo aí nas redes sociais, tá? É um prazer muito grande. Um dia, quem sabe, eu possa ir aí, dar um abraço em vocês, conhecer a igreja aí, ou vocês virem aqui no Brasil e a gente se encontrar, tá? Também quero agradecer o apoio de cada um dos irmãos da nossa igreja, de todas as igrejas que têm participado dos nossos cultos, dos nossos vizinhos que hoje já veio aqui, já sentiu falta do nosso culto aqui na garagem. Muito obrigado a todos vocês, todos que têm vindo aqui na porta, todos que estão acompanhando, os irmãos que estão podendo participar aqui, o diácono Edmar, Nete, irmão Marcelo, que hoje é o cameraman, está aí atrás na produção, meu bem, que está aqui também monitorando na produção. Eu queria que vocês pudessem ver como é que está aqui a sala, os bastidores, o giraia que a gente fez aqui para poder gravar hoje aqui o nosso culto. Então, nós vamos continuar agradecendo a cada um de vocês, tá? Damares e a sua família, o seu esposo Rômulo, sua mãe, todos os seus irmãos. Franklin, que está aqui, é de Vila Batista hoje, mas todo sábado está conosco, não pôde estar hoje por razão de força maior. Obrigado, minha filha Anne, que também faz parte da produção, e Gabriel, que é o novo contratado agora. E obrigado a cada um de vocês. Amém? Deus e Cristo continue abençoando. Bem, hoje eu gostaria de tratar de um assunto com vocês, um assunto interessantíssimo. Hoje eu quero começar a pensar em algumas coisas com vocês. Veja bem, deixa eu baixar aqui o volume. Se hoje tivesse um dia normal e a gente pudesse estar na igreja, vamos tentar aqui refletir um pouco. São 7h10. Talvez você estaria aí correndo, se arrumando para ir para a igreja. Outros já estariam até lá. O pessoal, por exemplo, do Louvor, Tiago e seu grupo, já estariam lá, ó, desde as 6 ensaiando. Um outro grupo já teria chegado um pouco mais cedo para montarmos a igreja lá na escola onde estamos. E a maioria deles do próprio Louvor. E a grande maioria estaria se preparando ou chegando lá. Muito bem, estamos no mês de maio. E se tudo estivesse normal, na igreja, o mês de maio hoje, nós estaríamos refletindo sobre a família. Mês de maio para os batistas é o mês da família, o mês da mãe, o mês das noivas e mês de toda a família. E se estivéssemos lá, a gente estaria com um tema, Dina estaria com a equipe dela de programações especiais, teria ornamentado a igreja, estaríamos fazendo alguma coisa. Mas estamos em meio a toda esta pandemia e o que é que nós podemos fazer? Bem, acredito eu que falar do tema família, no momento que nós estamos vivendo, é um prato cheio. Nós temos muito o que falar. E hoje eu gostaria de falar com vocês acerca desse assunto. E o tema que eu escolhi é um casamento à prova de vírus, fazendo aí uma homenagem, uma alusão à pandemia do novo coronavírus. Então, vamos pensar no tema um casamento à prova de vírus. E o texto que eu gostaria de usar está aqui no Novo Testamento. Mas antes de entrar no texto, eu vou fazer uma pequena introdução, para que quando a gente entrar no texto, a gente já consiga perceber em que campo nós vamos mergulhar. Então vamos lá. Olha só, todos os estudos sobre os 12 discípulos de Jesus
apontam para Pedro como uma pessoa de temperamento forte, explosivo, de personalidade, né? Daquelas pessoas que se coloca, de ímpeto forte. Pedro parece ser aquele homem que agia talvez por impulso, movido muito pela sensação, pela emoção. Pedro parece ser do tipo daquela pessoa que às vezes agia sem pensar. Nós temos algumas evidências que nos apontam para isso. Eu queria observar algumas delas com vocês. Primeiro, um dia Jesus estava predizendo a sua própria morte. Jesus estava falando com eles que o Filho do Homem ia padecer, que ele ia ser preso, ser morto, aquela coisa toda. E sem entender muito ali o que Jesus estava dizendo ou querendo dizer, Pedro se colocou logo, sempre daquela forma dele, sem pensar. E aí ele tentou repreender Jesus, né? Não, mestre, que isso jamais te aconteça. E aí Jesus também severamente o repreendeu, e de uma forma que talvez ele não entendeu no momento. Jesus até falou assim: para trás de mim, Satanás. E Pedro tomou aquele susto, coitado. Pedro tentou fazer o que hoje eu e você faríamos, talvez dizendo a Jesus: misericórdia, Senhor, está repreendido que isso não te aconteça. E então Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E talvez ele não tenha entendido realmente nada. Uma forma, um dia aí que Pedro age por impulso. Na última ceia, por exemplo, Jesus estava com os discípulos reunidos. Ele estava celebrando ali a última ceia antes de ser preso. E nesta última ceia foi justamente a ceia que Jesus havia pedido para que eles, os discípulos, organizassem. Eles organizaram, e quando Jesus estava lá celebrando, Jesus disse assim: esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim. E aí Pedro, novamente, pelo impulso, diz assim: não, mestre, jamais. Embora estes todos aqui se escandalizem no Senhor, eu jamais me escandalizarei. Eu estou pronto para ser preso contigo ou por causa do Senhor, e se for o caso, ser até morto. E então Jesus lançou sobre ele ali uma profecia, né? Profetizou para ele que ele não estava preparado coisa nenhuma, que naquele mesmo dia ele iria negar Jesus 3 vezes. E aí a gente sabe o final dessa história. Muito bem. Quando chega no episódio ali do Getsemane, ele até esboça uma reação. Ele pega a espada, daquele jeito ímpeto dele, corta a orelha do soldado, e aí Jesus repreende ele. Jesus fala: guarde a espada, porque todos aqueles que lançarem mão a espada também morrerão. E ali pronto, acabou Pedro. Jesus pega a orelha do rapaz, cola ali, sem usar cola nenhuma, costura sem usar linha nenhuma, sem usar agulha nenhuma. Ou seja, Jesus faz um milagre extraordinário. Uma orelha que estava ali caída por causa da espada, do golpe de espada de Pedro, Jesus curou aquele homem. E Pedro, então, fez exatamente o que os outros fizeram. Seguiu Jesus apenas de longe. Muito bem. Lá na frente, um outro episódio, quando Jesus finalmente foi preso. Algumas pessoas da multidão reconheceram ele como sendo talvez um dos discípulos de Jesus. Não dava para ver nitidamente porque eles usavam aquelas capas, né, na cabeça. Então a pessoa olhou assim e falou: acho que esse daqui é um deles também. E aí Pedro disse novamente que disse ali naquele momento que não conhecia Jesus, que ele não sabia o que aquela pessoa estava falando. Isso aconteceu por mais 2 vezes, você sabe da história. Ele disse que não conhecia Jesus, começou a jurar, pré-jurar, ou seja, insistir jurando que não conhecia Jesus, e aí a gente já sabe no que é que essa história deu. Muito bem, mas este mesmo Pedro, ao reencontrar-se com o Senhor Jesus, lá na praia, depois de uma pescaria trágica em que ele não pescou nada, também impulsivamente foi o primeiro que correu para os braços do Senhor. Quando Jesus se aproximou e pediu pão para eles, pediu peixe, eles disseram que não tinha nada,
porque eles foram para o mar pescar e não tinham pegado nada. Jesus mandou que eles lançassem a rede do lado, e aí eles ali pegaram 153 grandes peixes. Ele foi o primeiro, quando Pedro disse, Pedro é o Senhor. Pedro pulou e foi o primeiro a se lançar nos braços do Senhor Jesus. Agiu novamente por impulso, mas agora por impulso maravilhoso, porque ele estava necessitando daquele encontro com o Senhor Jesus, porque ele ainda estava com a consciência pesada da negação que ele tinha feito 3 vezes. Só que, depois deste dia, Pedro se apresenta nas páginas do Novo Testamento de forma totalmente diferente. Ele se torna uma bênção ainda maior para a igreja e vai se tornar Pedro, juntamente com Paulo e os outros demais apóstolos, um dos maiores pregadores do Evangelho do Novo Testamento. Pedro, então, começa a pregar o Evangelho de uma forma tão extraordinária e parece-nos que ele aprendeu bem a história. Lembra, por exemplo, do episódio que aconteceu com ele lá na casa de Cornélio, daquela coisa da incircuncisão, de eles considerarem impuros gentios? Ele teve uma visão, Cornélio também. Cornélio mandou que fossem buscar ele lá na casa de um outro Simão também, chamado Curtidor. Enfim, vocês conhecem a história. Pedro foi lá e pregou, e todo mundo ali foi cheio do Espírito Santo. E Pedro, juntamente com Paulo, então vai agora defender os gentios perante a igreja, que ainda não entendia muito bem isso. Muito bem, os anos vão se passando, a igreja vai se consolidando, e aí vem o ponto que eu quero chegar. Pedro é um dos primeiros apóstolos de Jesus, digamos aí juntamente com Paulo, a trabalhar com o ministério de casais. Pedro começa a trabalhar com o ministério de casais. É isso mesmo que eu quero defender com vocês nesta noite. Ele e Paulo, os dois eram os mais enérgicos. Paulo antigamente prendia, batia em cristão, pintava e bordava. Agora, lá no 1 Coríntios 13, ele faz aquela composição linda falando sobre o amor. Um homem bravo como Paulo agora está falando de amor. Este mesmo Pedro que falou, que teve esses comportamentos aqui, também agora vai falar sobre marido, mulher, sobre família. Pedro escreveu somente 2 epístolas. A primeira carta e a segunda carta que nós temos ali antes de João. E ele endereçou essa carta para os cristãos da dispersão. O que são esses cristãos da dispersão? Eram os cristãos que estavam fora de Jerusalém, talvez ali enfraquecidos porque estavam fora do centro, estavam fora, longe da igreja ali primitiva, da igreja central, vamos dizer assim, que seria Jerusalém. Estava longe dos principais apoiadores, dos principais discípulos. Então Pedro vê a necessidade de escrever para encorajar aqueles irmãos. E aí, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ter aqui a orientação de Pedro trabalhando com os casais. Olha só, Pedro diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês deve estar nos enfeites, ou não devem estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus, o Senhor. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, por exemplo, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor.
Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não darem lugar ao medo. 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Bem, aqui Pedro já parece ser totalmente uma outra pessoa. Falando agora para casais, nem lembra aquele Pedro que agia impulsivamente. Até parece João falando. E o interessante é que ele começa aconselhando as mulheres. Nesse ministério de casais, Pedro começa conversando com as mulheres, que na época nem eram contadas. Na época as mulheres não entravam no templo e elas eram desprezadas na sociedade. Veja que Pedro começa conversando, orientando as irmãs da igreja. Em outras palavras, ele diz assim, olha, minha irmã, mesmo que seu marido ainda não serve a Deus, permaneça submissa a ele. Você que é casada, já aceitou o Senhor Jesus e o seu marido ainda não conhece o Senhor, permaneça submissa ao seu marido. Não contrarie ele não, porque ele não entende ainda as coisas do céu. Permaneça submissa a ele. Aí Pedro vai dizer assim, disse para as irmãs lá e disse para você também, seja sábia, paciente e tenha esperança e fé, que com o seu testemunho diário você vai ganhar o seu marido para Cristo. Ao ver a conduta honesta e respeitosa de vocês, eles se renderão a Deus. Olha que conselho fantástico o apóstolo Pedro está dando para as irmãs da igreja. Em seguida, ele vai na vaidade feminina. Pedro, esse homem que eu acabei de falar, tudo aquilo que eu falei, agora vai falar de coisas delicadas de mulher. Ele vai dizer, a beleza de vocês não deve estar no exterior, no cabelo trançado, nas tranças, nem nas joias. A beleza de vocês não deve estar aí. A beleza de vocês deve estar dentro de vocês, porque ali nada perece e vocês encontram o coração de Deus. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Aí, ele pega um exemplo do Antigo Testamento e para dar aquelas irmãs. E aí ele diz assim, pois era assim que também costumava se adornar as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão de tal forma que até chamava ele de Senhor. Dela vocês serão filhas se vocês a imitarem. Aí ele está dando orientações para que as mulheres não se preocupem tanto com a vaidade delas. Ele está se preocupando com que as mulheres se preocupem com o coração. Parece até que ele já tinha lido o profeta Joel. Com certeza, quando Deus diz a Joel que é para falar com o povo, para parar de rasgar as vestes e rasgar o coração. Pedro também estava dizendo às irmãs, olha irmãs, não fiquem se preocupando tanto com a beleza de vocês exterior, com ouro, com prata, com cabelo bonito e tal. Não se preocupa muito com isso não, mas se preocupa na beleza de vocês aqui. Isso também não quer dizer que hoje você, mulher moderna, vai andar de qualquer jeito, sem se preocupar com a beleza exterior de vocês. Não. O que Pedro estava querendo dizer não era para as irmãs andarem desleixadas. Ele estava dizendo que era para elas se preocuparem primeiro com o que estava aqui dentro diante de Deus e não com o que estava externo. Porque vê Deus como? A Bíblia diz que o Senhor vê com os olhos dele. E os olhos dele é diferente dos olhos humanos. Os olhos humanos vê o que está ao exterior. Os olhos do Senhor vê o que está aqui dentro. Bem, aí Pedro então diz assim, agora é hora de eu falar com vocês, varões. É hora de falar com vocês, homens. Ele se vira para os maridos e diz assim, olha, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma
que não sejam interrompidas as orações de vocês. Notaram? Vocês notaram qual foi a primeira coisa que Pedro disse para os homens? Observou? A primeira coisa que Pedro disse para os homens foi: sejam sábios. Irmãos, tem marido que já gosta de lembrar às mulheres o que disse Salomão em Provérbios 14:1. Lembra o que diz Provérbios 14:1? Tem alguns homens que já gostam de lembrar isso. A mulher sábia edifica a casa, a tola com suas próprias mãos derruba. Só que o apóstolo Pedro, na fala dele para os maridos daquela igreja, a primeira fala dele foi: maridos, sejam sábios. Exatamente o que os homens adoravam lembrar, e até hoje adoram lembrar as mulheres para que elas sejam. Olha, só que Pedro está dizendo que o homem precisa ser também. A segunda coisa que ele disse para os homens, ele disse assim, tratem as suas esposas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. Você sabe o que significa tratar uma pessoa com honra? Você sabe o que significa tratar uma pessoa assim? Primeiro, você precisa saber o que é honrar alguém. Honrar alguém é dar crédito a essa pessoa. Honrar alguém é reconhecer merecimento dessa pessoa. Honrar alguém é exaltar essa pessoa, é engrandecer o que essa pessoa faz, é enobrecê-la, é manter-se fiel a esta pessoa. Se você já errou em alguns desses pontos, meus irmãos, hoje é noite de você consertar isso. Se você não honra a sua esposa, é noite de você consertar isso e passar a honrá-las. O interessante disso tudo é que Pedro está falando para o marido fazer isso, que não era, ou Pedro está falando isso para o marido fazer com a esposa, para quem nem era contada na época. Nos seus dias de ciclo, por exemplo, no ciclo lá da mulher, as mulheres eram consideradas impuras, sem valor na sociedade. Se a mulher não tivesse um marido, pior ainda, aí que não tinha valor mesmo, se fosse, por exemplo, deixada pelo seu esposo, muitas viravam mendigas, muitas iam para a prostituição, para nada elas serviriam senão para serem escravas da sociedade da época. E em outras palavras, Pedro está dizendo: embora as mulheres passem por tudo isso nessa sociedade cruel, vocês devem fazer o contrário dentro de casa. Percebeu? Pedro está falando isso para que os homens entendam que mesmo as mulheres, na época dele lá, não sendo contadas, às vezes não podendo ter filhos, e todas as outras coisas, ficando considerada impura no dia do ciclo da mulher, não podendo entrar no templo, não tendo valor na sociedade, Pedro está dizendo: olha, dentro de casa, seja sábio com elas e honre essas mulheres, honre a esposa de vocês. Olha, o cristão precisa olhar para a esposa diferente do que aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. É isso que Pedro está dizendo em outras palavras. Depois disso, Pedro disse que era para os maridos tê-las como parte mais frágil da relação. E eu pergunto para você, como é que a gente transporta algumas coisas frágeis numa mudança? A gente vai fazer a mudança, a gente vai mudar de uma casa para outra. Como é que a gente leva as coisas mais frágeis da casa? Televisão, os eletrodomésticos, as coisas que é de vidro. Como é que a gente faz? Me responda aí. A gente toma todo cuidado, não é verdade? A gente embala bastante, enrola em cobertor, alguns pegam até edredons para poder ficar o mais macio possível e não correr o risco. E aquele que tiver mais valor, o que é que a gente faz? Leva no colo. Leva no próprio colo para não correr o risco de quebrar.
Pois bem, como é que a gente pega um bebê quando está molinho? Você pega um bebê molinho. Eu, por exemplo, tenho medo de pegar um menino quando está molinho. Como é que a gente pega esse menino? Pega de qualquer jeito? Você pega com todo o cuidado do mundo, porque sabe que os ossinhos dele ainda estão se formando ali, então é frágil, não é isso? Muito bem. Como é que um médico faz uma cirurgia? O médico vai lá e sai rasgando a pessoa de qualquer jeito, igual a gente trata uma galinha? Não. Quando está ali morta, né? A gente abre ali a galinha e começa a... Ou um peixe que vai rasgando tudo ali? Não. O médico vai com todo o cuidado. E algumas cirurgias é feita até com uma câmera ali e a laser com bem cuidado. Pois é. Isso é o que Pedro está dizendo que é para o marido fazer com a mulher. É assim que devemos tratar nossas esposas. É por isso que elas não conseguem, por exemplo, abrir algumas garrafas. É por isso que algumas delas não conseguem trocar o bujão, não conseguem trocar o pneu de carro, e etc, 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 né? Se bem que tem algumas mulheres que conseguem fazer tudo isso. Algumas mulheres conseguem se virar e faz. Se o marido não estiver em casa, ela não fica esperando. Mas ela sofre ao fazer. A mulher não tem uma força como o homem tem. Ela vai ter que realmente passar um bocado ali. O homem pega ali, abre, entrega para ela, acabou o bujão, ele vai lá, troca. Pois é com todo esse cuidado que Pedro está dizendo que é para o marido cuidar da sua esposa. Ele fecha a sua palestra para casais com chave de ouro dizendo, e aqui talvez seja o mais preocupante de tudo, ele fecha a sua palestra para os homens, sua fala para os homens dizendo assim, para que não sejam interrompidas as orações de vocês. Aqui está uma advertência severa, meus amados irmãos. Em outras palavras, Pedro está dizendo que se nós, os maridos, formos diferentes disso tudo que eu acabei de dizer, disso tudo aqui que ele está aconselhando, o Senhor não ouvirá as nossas orações. O contrário dessas orientações interrompe as nossas orações chegarem ao trono da graça de Deus. Olha, se você nunca parou para pensar nisso, é noite para você fazer isso. Você já pensou ou você já sentiu aquela sensação terrível de você dobrar o seu joelho, ou em pé, ou sentado, deitado, como você esteja, você orar e sentir que a sua oração está batendo no teto e voltando? Pois é. Se você não ouvir as orientações que Pedro está dando aqui, é o que vai acontecer com você. Se você não honrar a sua esposa, primeiro disse para sermos sábios com elas, Pedro disse que era para a gente honrá-las, Pedro disse que era para a gente tê-la como parte mais frágil do relacionamento, e Pedro, por fim, está nos lembrando que, se nós não fizermos nada disso, as nossas orações serão interrompidas, não chegarão ao trono da graça de Deus. Sabe que coisa interessante eu percebo aí? Que Pedro só está dizendo isso para o homem. Que cuidado, que sensibilidade Pedro teve para com as mulheres. Que responsabilidade Pedro chamou para os homens terem. E olha que nem parece aquele Pedro que eu comecei na introdução dizendo que parecia ter aquele temperamento forte, aquela pessoa difícil de lidar ou que agia por impulso. Pedro agora está trabalhando com os casais da igreja. Pedro está nos lembrando que o casamento é instituído por Deus e que em meio a tudo isso eu e você precisamos voltar a esse texto e então observarmos. Olha, eu quero finalizar dizendo o seguinte: nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, a gente está em casa. A maioria dos maridos está em casa com as suas esposas. E em alguns lares, a convivência já está insuportável.
Olha que coisa terrível. Pode ser que eu estou falando para um casal que já não está aguentando mais, que está orando para a pandemia passar logo, para um ir para um lado e o outro ir para o outro, trabalhar e só se ver de noite de novo. Meus irmãos, eu gostaria de lembrar a vocês uma coisa. Um exercício que eu sempre gosto pessoalmente de fazer. Você lembra quando vocês namoravam? Lembra como era quando você ia encontrar com a sua esposa hoje, antes namorada? Você lembra da hora de ir embora, como era que você ficava? Você lembra da agonia que você estava para casar, para poder ir logo para debaixo do mesmo teto e dividir logo a família, dividir logo uma família, dividir logo um leito matrimonial, ter logo filhos e fazendo tantos planos, tantos sonhos? Você lembra de tudo isso? Pois bem, você está casado com a pessoa que você queria, você provavelmente aí já constituiu a família como vocês planejaram, tiveram filhos ou não, como por exemplo no meu caso, mas eu queria lembrar que você deve voltar a sua mente para esses dias que vocês ficavam sonhando que o dia passasse logo só para se ver. Olha, eu queria te lembrar que você está com a pessoa que você sempre quis estar. Vocês casaram. Isso é um privilégio. Olha, ao invés de vocês ficarem torcendo para tudo isso passar logo, para vocês saírem de casa, pense que privilégio vocês têm agora de estarem dentro de casa juntos. Podem estar vivendo uma nova lua de mel e não em um pé de guerra. Procurem jeitos, sentem, conversem, esclareçam, estabeleçam limites, mas não vivam assim. Aproveitem a pandemia para se fortalecer, aproveita para se conhecer melhor, aproveita para conversar, porque a maioria de nós não tínhamos tempo. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando no home office em casa, eu continuo trabalhando. Beleza, mesmo assim tem mais tempo do que se estivesse fora. Por exemplo, você já pula o trânsito da ida e o trânsito, você já pula o trânsito da ida e pula o trânsito da volta. Então tem tempo, dá para se organizar, assiste filmes com ela, senta para jogar algum jogo, algum quebra-cabeça, dama, sei lá, inventa alguma coisa aí, mas procurem meios de se fortalecer e de se aproximarem, tá certo? Na próxima semana eu vou ainda falar um pouco mais dessas coisas para vocês, vou dar algumas dicas interessantes e hoje eu vou parar por aqui para que a mensagem e o vídeo não fique muito longo e a gente fique com muita coisa para absorver, tá certo? Bem, portanto, meus amados irmãos e irmãs, atentem esta noite para estas orientações. Vivam bem, vivam com amor, com honra, com submissão e sabedoria mútuas. Salomão disse para as mulheres serem sábias, mas Pedro agora nos lembrou que os homens também têm que ser. Então, a sabedoria aí é mútua. A submissão que Paulo fala, que Pedro fala, não é só da mulher. O homem também deve ser submisso à sua esposa. E Paulo até fala assim, o corpo da esposa é do marido, mas o corpo do marido é da esposa. Aí há mutualidade. Sejam mútuos, sejam sábios. Tudo isso deve ser vivido por vocês dois. Tá bom? Fiquem na paz do Mestre. Deus continue abençoando vocês. Eu me lembrei de uma canção aqui. Eu não sei se vocês conhecem. Vamos tentar finalizar com ela. Meus olhos se viram nos teus, meu coração se prendeu em você, só em você.
o amor do Senhor, o amor do Senhor será para sempre, viverá eternamente dentro de nós. Você é tudo que um dia eu pedi a Deus pra mim, tudo que um dia eu pedi. Você é tudo que um dia eu pedi para Deus. Amém? Deixa essa canção aí então para vocês, para que vocês lembrem que vocês são tudo que um pediu a Deus em relação ao outro. O que você pediu a Deus, Deus deu aí nesse seu marido. O que você pediu a Deus, Deus deu aí nessa sua esposa. Cuide bem dela e que vocês possam ser muito felizes. Amém? Vamos orar, finalizando então? Pai, nós queremos te agradecer por este momento maravilhoso que passamos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, ó Deus, destes meus amigos, desses meus irmãos que estão, ó Pai, neste momento ouvindo esta mensagem, participando do culto conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem trazido eles aqui nesta sala, neste site, ó Pai, para conversarmos, para ouvirmos a Tua palavra, para refletirmos nas bênçãos do Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada casal que ouviu esta palavra, que eles possam colocar em prática. É uma simples orientação, é uma orientação direta, é uma admoestação e ao mesmo tempo um conselho que o apóstolo Pedro está dando para nós maridos e para as nossas esposas. Que possamos acolher esta palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Assim nós choramos, pedindo a bênção do Senhor. Em nome do teu Filho amado, te oramos. Amém. Bem, fechando então o nosso culto, na quarta-feira, às 19h30, nós vamos estar com uma devocional de oração. Mas lembrando que amanhã de manhã, às 9h, nós temos uma escola bíblica. Na escola bíblica tem um quiz no final. Então você assiste a aula, no final tem 10 perguntas, você vai lá, tenta responder. Uma coisa que eu queria dizer no início e acabei esquecendo. A partir de amanhã eu vou fazer uma lista de presença. Então, quando você assistir a EBD, comenta lá qualquer coisa, para que eu possa saber que você assistiu e possa dar presença para você aqui na minha caderneta, tá certo? E amanhã, 19h30, tem culto. Quem não assistiu no Instagram pode estar... ou quem assistiu também pode rever amanhã às 19h30, tá certo? Então assim é a nossa programação. Quarta, 7h30, domingo, 9h e domingo, 19h30. Quem pode assistir ao vivo, este culto é gravado no sábado. O culto de domingo é gravado no sábado às 19h, 19 às 20h. Ok? Lembrei de tudo que tinha que falar? Lembrei de tudo, produção? Lembrei de tudo, produção? Sim. Amém? Então, muito obrigado. Deus continue abençoando e até a próxima. Tchau. Receba a bênção apostólica. Esqueci. Coloque a mão assim no seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Fique na paz do Mestre. Deus abençoe. Tchau. Você